seguidores do Brasil e do Mundo, julho terminou e junto com ele terminou também o primeiro mês do Desafio Estante Zero. E hoje vim mostrar pra vocês quais são os livros que eu li nesse mês e quais eu gostei e qual, apesar de lindo, eu odiei. Vem conferir! Nesse mês de julho, para o Desafio Estante Zero, eu li eles 7 livros. Nessa ordem aqui. O primeiro livro que eu li foram, os 2 primeiros que eu li, foram de autores nacionais. O primeiro foi Memórias da Infância em que eu Morri e o segundo, Peso do Pássaro Morto. Sério, eu sou apaixonada por autores nacionais contemporâneos. Gente, cada vez que eu leio um livro de autor nacional, eu fico pensando, poxa, por que eu não li antes? Muito bom! Esse daqui é Memórias da Infância em que eu Morri, de Hugo. Ele conta a história de Hugo, mas não sei ainda se é totalmente verdade ou se tem ficção, mesmo porque está aqui, né? Entre realidade e invenção. Isso quer dizer que tem o 2, eu tô louca pra ler o 2. A linguagem, a escrita de Hugo é muito fluida, muito gostosa. E o enredo mostra lembranças de uma infância perdida, em que ele literalmente quase morreu, em que ele passou por um trauma, uma provação muito grande. E mostra essa provação aqui. É um livro muito fino, né? Infelizmente, porque eu acho que ele podia escrever mais, porque a escrita dele realmente é muito boa. E é um livro muito tocante também, muito interessante. E eu estou louca, como já disse, para ler o número 2 desse. Amei! O outro livro que eu li me deu uma ressaca, que foi O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. Gente, primeiro eu comecei, né, a ler e eu fiquei, putz, olha essa estrutura, isso me incomodou pra caramba. Essa estrutura em versos me incomoda, eu não sei porquê. Mas, tá de mim, não sei. Me incomodou essa estrutura em versos. Mas não atrapalhou em nada o entendimento da história, nem a fluidez da escrita. A Aline Bay arrasou comigo. Gente, essa autora me surpreendeu, porque, como eu falei, né, apesar da estrutura que meio que me afastou um pouco, a escrita é muito gostosa e fala da vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos. Tá vendo? Do 8 aos 52 anos. E é uma vida muito, posso dizer, não vou dizer comum, mas uma vida muito real, uma vida que podia realmente acontecer. Eu não sei se essa vida é real ou não, se essa história é real ou não, mas ela tem todos os elementos para sim ser a história, a biografia de alguém. É uma história cheia de solidão, cheia de dor, cheia de desencontros e cheio também de maldade, sabe? Como um erro pode levar a pessoa a sofrer a vida inteira. E isso me marcou bastante, porque a gente, assim, nós cometemos vários erros durante a vida. E ela cometeu a protagonista cometeu um erro. E esse erro acabou com a vida dela. Esse erro trouxe para a vida dela uma maldade que ela jamais imaginaria presenciar. É um livro sem igual, com certeza. Valeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 como o melhor livro do ano e realmente é um livro fantástico. Vale a pena ler. Eu já vi vários booktubers indicando esse livro e eu serei mais uma a indicá-lo também. Muito bom. Esse foi o segundo livro que eu li. O terceiro livro que eu li foi esse livro lindo de morrer, que é A Menina Submersa. Nessa edição especial de colecionador, olha esse corte. Gente, esse livro é lindo, lindo.
lindo, mas é só lindo, mais nada, viu? Eu comecei a ler ele e quem me acompanha no Instagram sabe que a leitura não estava fluindo, que eu estava realmente chateada com esse livro. Eu comecei, acho que eu li as 36 páginas, aí eu não entendi, falei assim, não, é porque eu tô cansada, então eu vou ler de novo. Eu comecei do zero e li todo o livro e mesmo assim eu não entendi muita coisa. Então eu li esse livro juntamente, no mesmo tempo em que eu li esse. Esse eu acabei primeiro, porque eu fiz uma meta pra mim, né? Falei assim, esse livro é ruim, então eu tenho que ler pelo menos 10 páginas desse livro antes de ler o livro bom. Então eu li esse livro e ele conta a história de Imp, uma mulher com esquizofrenia paranoica que conta a própria história. Ela escreve é como se ela escrevesse esse livro, entende? Só que no início você acha que são dois narradores distintos, que é nosso protagonista, né, que é a Imp, e que é uma terceira pessoa, o narrador por fora. Só que não, é tipo a Imp conversando com ela mesma. Então, é tipo a Imp conversando com ela mesma. E essa conversa, às vezes, tira o foco da gente. Mas, vamos lá. Imp, ela conta a própria história. Conta as lembranças que ela tem de um fato. Do fato de ela encontrar a Eva. Que ela acha que a Eva é tipo a menina submersa. Que ela é um ser de outro mundo. Que ela é algo assim, tipo uma sereia. Um canto de sereia pra Imp. Ela fala diversas vezes sobre a sua obsessão por sereias, a sua obsessão por este quadro aqui, ó, que por sinal tem o mesmo nome do livro, onde tem a floresta escura ao fundo, um lago na frente e uma mulher nua, não sei se vocês conseguem ver, uma mulher nua olhando para o lado, como se tivesse algo obscuro na floresta e que ela tenha medo, sabe? Que ela ficou com medo e deu uma olhadinha. Quando eu falo de A Menina Submersa, quando eu peguei esse livro pra ler, eu sempre achei que fosse um thriller, um suspense maravilhoso, mas não é. Não te dá medo, não te dá emoção, não te dá nada, só te dá, tipo, cara, pé no saco esse livro. Só isso, esse é o seu sentimento. Mas, como eu tava falando, Imp, ela conta a própria história. E como ela tem esquizofrenia paranoica, então é como se o livro te leva pra dentro da cabeça de Imp, pra confusão da vida de Imp e pra tudo que ela acredita, ou que as obsessões que ela tem. E o mais importante, você passa a entender que Imp, ou esquizofrênico paranoico, ele não tem essa diferenciação entre o que é real e o que é fantasia. Por isso a confusão do livro. Porque ela vai lembrando das coisas e ela acha que essas coisas que ela lembrou, esses passeios que ela lembrou, todas as situações, todos os momentos que ela viveu são reais. E às vezes não são. Então, logo no começo do livro, ela fala que parecia justo ir até a parte sobre ser louca antes de qualquer coisa. Como um aviso. Portanto, se alguém chegar a ler isto, saberá que não deve acreditar piamente em tudo. Então, ela já fala desde o início, ó, peraí, não acredita muito em mim não, porque eu sou louca e, e o meu livro vai ser tão confuso e louco quanto eu. E isso se prova realmente até o final do livro, porque ela vai... A transformação dela de descobrindo sobre si mesma é muito legal, é interessante sim. Só que o modo como isso foi escrito deixou a minha cabeça tão confusa quanto a cabeça da protagonista. Se essa foi a intenção da autora, ela conseguiu. Logo em seguida, eu li Menina Boa, Menina Má, de Ali Land. É um livro com escrita muito fluida, muito gostosa mesmo, que não te dá sobressaltos. E que não te deixa confuso, isso é muito bom. Ainda mais depois de sair da Menina Submersa. Esse é um livro muito gostoso de ler, mas com um final extremamente previsível.
Conta a história de Anne, uma menina que viveu a sua vida praticamente inteira, a infância inteira, né, e parte da adolescência, com a sua mãe, que é uma psicopata, uma serial killer, que mata criancinhas indefesas, fazendo mal a elas de forma extrema. Conta a história, o início da história já mostra a nossa protagonista, em Anne, né, acusando a mãe, denunciando a mãe para a polícia, e a própria Anne mudando de casa, mudando de nome, se chamando Millie a partir de então, e se preparando física e psicologicamente para combater a mãe no juízo, porque ela é a única testemunha das crueldades da própria mãe. Um livro muito legal, muito interessante mesmo, principalmente quando chega a parte em que a Anne, ela vai morar com a família adotiva. Aí você vê toda uma solidão dentro dessa família, como a família, apesar de parecer estruturada, ela não é tão estruturada assim. Uma vez que cada integrante da família finge não perceber as necessidades do outro. Como o pai finge não perceber o quanto que a filha está sofrendo, o quanto a filha não adotiva, né, mas a filha de sangue, como ela está sendo segregada na família, como o pai não enxerga a dor da mãe, como a filha não enxerga a dor da mãe, a solidão que ela está passando e a depressão que ela está vivendo. E como nem a mãe, nem a filha compreendem o que é importante para o pai, que o sentido da vida dele é fazer bem ao próximo, mas que ele não consegue, isso machuca bastante, fazer bem para a própria família. Então é um livro realmente muito envolvente. E nessa família adotiva em que a Millie, né, a Millie entrou, ela tem o pai que é um psiquiatra que vai cuidar dela psicologicamente. Tem a mãe que é acuada, que ela seja acuada o tempo inteiro e você percebe isso na escrita. E tem a filha rebelde, linda, maravilhosa, rica e cruel, vamos dizer assim, porque acaba com a vida de muita gente. E também, no meio disso tudo, tem Anne, que é uma menina perdida, que não tem família, não tem nada, e que o único amor que ela entende é através da dor física que a mãe dava, que a mãe ministrava nela e que ministrava em todos os meninos que ela matou. Então é uma história interessantíssima, muito interessante mesmo, só que eu achei que o final deixou muito a desejar, porque foi previsível, era óbvio que ia acontecer aquilo, então não deu sobressaltos nenhum. Eu acho que se o final fosse diferente, fosse menos previsível, né? Se fosse mais uau, o livro seria bem mais interessante. Eu pensei até em dar 4 estrelas para esse livro, porque depois de A Menina Submersa, tudo é maravilhoso. Mas, pensando melhor, eu dei 3 estrelas, porque o final realmente não me agradou muito. Em seguida, eu li O Caso da Mansão de Bohème, nessa edição da Intrínsecos. Preferi 1000 vezes, confesso, quem me acompanha sempre sabe que as capas da Intrínseca são maravilhosas, mas que desse clube eu não gostei. Esse capa aqui não deu rock, não deu certo. Mas enfim, O Caso da Mansão de Bohème conta a história de Andy, Nate e Cassie, 3 jovens de 20 e tantos anos que se reencontram depois de desvendarem um mistério, o mistério da casa da Mansão de Bohème. Quando eles eram adolescentes, juntamente com Peter, que já não está entre nós, não está mais no mundo dos vivos, juntamente com o Peter, os 4 meninos, quando adolescentes, eles desvendaram um mistério que envolvia um monstro do lago na mansão, próximo à Mansão de Bohème. Descobriram que esse monstro do lago, na verdade, era esse carinha aqui, fantasiado de monstro do lago. Só que depois
dessa aventura, dessas descobertas, eles nunca mais voltaram à cidade onde estava a mansão de Bohème. E eles ficaram realmente traumatizados com tudo que viram. Uma vez que eles não viram apenas um monstro fantasiado, um homem fantasiado. Eles viram muito mais do que isso. E é nesse momento que a gente percebe que há áreas sobrenaturais no livro. Eles voltam a se encontrar, depois, logicamente, que Peter morre. Eles voltam a se encontrar para tentar desvendar de vez o mistério envolvendo essa mansão. Eles descobrem N coisas, mas o mais importante de tudo é que eles descobrem a si mesmos. Eles descobrem que toda a vida que eles viveram e as frustrações que eles passaram não é coisa sobrenatural, é algo da vida. Por exemplo, Cassie quis ser bióloga famosa e reconhecida mundialmente. Na adolescência, né? Ela quis sempre ser isso. Ela se tornou bióloga, sim, mas ela se tornou frustrada na sua profissão e acabou sendo alcoólatra e garçonete. Tem nada a ver com bióloga. Indy e Nate também não tiveram seus sonhos de infância realizados. E isso é algo que acontece, querendo ou não, na nossa vida. Quem aí do outro lado, depois de já velho, conseguiu tudo o que quis? Infelizmente, a vida não é assim tão fácil. Então, esse livro, ele mostra não só áreas sobrenaturais, mas também mostra a vida pós-adolescência. As conquistas e os fracassos da vida adulta. É bem interessante e a parte mais envolvente, com certeza, é o momento da ação, quando eles realmente vão lá na mansão de Bohème e desvendam o mistério e tem que correr à torta e à direita, porque senão o bicho ia pegar feio. Então, quando você lê o livro Casa da Mansão de Bohème, você vai achar, é um livro infanto-juvenil? Mas é um livro enxanto. É um livro infanto-juvenil que vale a pena ler. Não é um livro uau, 100%, como foi o último que eu li esse mês de julho, mas é um livro que chega muito perto do uau. O penúltimo livro lido nesse mês de julho foi Daqui Pra Baixo. Eu fiz uma espécie de maratona Intrínsecos, né? Eu li o Casa da Mansão de Bohème, li Daqui Pra Baixo e logo em seguida eu li Em Um Lugar Bem Longe Daqui. O Daqui Pra Baixo também, assim como O Peso do Pássaro Morto, tem uma estrutura que meio que me deixou agoniada, né? Angustiada, que é essa estrutura em versos. É um livro muito fácil, muito rápido de ler. Eu li ele em um pouco mais de 1 hora, como eu li muito devagar, né? Também vocês vão ler menos tempo que eu, porque ele é todo assim, gente, ó, todo estruturado em versos, essa estrutura meio estranha. Mas é um livro realmente muito interessante. Conta a história do nosso narrador. O narrador, ele se chama William. E no início do livro a gente já sabe que o William perdeu o irmão. Que o irmão foi assassinado. E que ele precisa seguir as 3 regras que estão expressas no livro. As regras são: não chorar, não dedurar e se vingar. Então, as regras que o irmão seguia, que o tio do irmão seguia, o tio dele, né, obviamente, que o pai seguia, que toda a família antes dele seguia, eram essas 3. Não chorar, não dedurar e se vingar. Pai foi morto, tio foi morto, irmão foi morto e ele foi atrás da vingança. Todo o texto, todo o livro, ele mostra a passagem de Will, da casa dele pegando o revólver, até entrar no elevador. E todo o caminho do elevador até o térreo. E esse térreo vai decidir se ele vai matar
ou se ele vai voltar. É um livro realmente interessante, porque passa um filme inteiro na cabeça do Will. Passa um filme inteiro, passa os pais, passa todas as vítimas dessas vinganças. Passa o pai, passa a amiga dele de infância, passa a vida dele inteira na cabeça. E é interessante o modo como o autor nos expõe esses pensamentos do Will e o modo como isso afeta o Will de alguma maneira. E é muito, muito, muito interessante esse livro, apesar dessa estrutura mais ou menos. É muito legal. Eu acho que vale bastante a pena ler, porque mostra como a vingança é um círculo vicioso. Como a vingança, se não for cortada desde a raiz, ela vai só gerar mais vingança, mais violência, mais tristeza, mais dor pelo resto da vida. É um livro interessante, vale a pena. Último livro que eu li no mês de julho, gente, foi esse livro aqui, Um Lugar Bem Longe Daqui. Nossa, imagina um livro bom. Multiplica por 1000. Esse livro não tem comparação, não tem livro igual. Não tem livro igual a ele. Ele é incrível, perfeito, maravilhoso, estupendo. Esse livro já começa com um corpo flutuando no pântano. Daí você já viu que o trem vai ser bom. E logo em seguida, vai contando aos poucos a vida desse... A vida não, né? A situação em que esse corpo foi encontrado. E a vida de Kia, que é a menina do pântano. Kia, ela foi, desde cedo, nasceu praticamente, criada no brejo, com os pais e a família. Até que todo mundo foi embora. E ela ficou sozinha. Só ela e ela mesma. Então ela conseguiu se virar sozinha, ela conseguiu se alimentar, conseguiu crescer muito bem sozinha. Lógico que ela teve a ajuda do bom e velho Pulinho e sua mulher Mabel. Eles ajudaram Kia a se vestir, né? E a conseguir o próprio alimento. Isso foi muito interessante, muito bom. E também conta a história do amigo de Kia, que foi o Tate, que ajudou Kia muito, muito, muito durante toda a vida. Só que a Kia, por morar no pântano, por morar no brejo, isolada do mundo, era muito segregada, era muito excluída. E todos da cidade tinham preconceito com ela. Ela viveu sozinha a vida toda e viveu uma solidão que não tem precedentes. Você imagina uma menina de 7 anos vivendo sozinha, vivendo a vida inteira sozinha, crescendo sozinha, esperando a volta de quem nunca volta. A volta dos pais, a volta dos irmãos, a volta da vida que ela tinha. Então, esse livro, ele é muito tocante, porque ele fala, sim, da morte de uma pessoa, né? Que o corpo aparece logo no início. Tem todo um suspense, todo um mistério em relação a isso. Um mundo de detetives atrás de respostas. Mas também tem a ideia de submissão, a ideia de preconceito que é muito forte aqui. E como esse preconceito deturpa a mente de muita gente. De muita gente. Esse livro é um livro que deve, gente, de todos os que eu li, esse, sem sombra de dúvidas, é o que você precisa ler. Você precisa ler esse livro antes de morrer. Não tem lá os 1001 livros que você deve ser lido antes de morrer? Esse tem que ser um deles. Porque é um livro fascinante. Fascinante. A vida de Kia no pântano, no brejo, a vida de Kia, todas as superações que ela teve que passar, todas as provações, né, que ela teve que passar e que superou. E toda a vida dela é uma história assim que você fica, poxa, como isso pode acontecer? Você chora junto com a Kia, chora porque ela foi abandonada várias vezes, chora porque ela tem sonhos, que os sonhos não vão se realizar, que ela acha que não vão se realizar, que a vida não de união, a vida de família não é para ela.
você vê a luta constante dela, a luta diária dela, o sofrimento de estar no pântano, mas também você vê a beleza que ela vê no pântano. Você vê a beleza que ela enxerga no lugar onde ela vive e como ela quer preservar isso, como ela ama aquele lugar e como ela valoriza cada pedacinho e cada ser vivo dali. Você vê o contato, né? A amizade que ela tem com os animais, a amizade que ela tem, o conhecimento que ela tem. E eu acho que a parte mais interessante que eu vi está que quando ela aprendeu a ler, e ela falou assim: eu não sabia que palavras podiam ter tanta coisa, não sabia que uma frase podia ser tão cheia. Gente, ela, depois que aprendeu a ler, parece que um mundo exterior abriu para ela, sabe? Foi assim, foi muito emocionante ela conseguir aprender a ler. E a beleza, a magia que é tentar, através da leitura, ver os olhinhos dela brilhando de emoção. Quem ensinou alguém a ler sabe o tanto que isso é gratificante. E tem vários trechos também que mostram a esperança que ela tinha de um grande amor e mostram também a dor que ela tem de perder tanta gente. É um livro sem igual. De todos, é o único que mereceu nota 10, não 5, porque 5 estrelas é pouco pra ele. 7 livros já lidos neste mês. Agora só faltam 23. Até novembro, né? Até novembro eu tenho que ler 23 livros para concluir o desafio da estante zero. E vocês? Quais livros vocês leram em julho? E vem comigo pro desafio também. Vem participar. Mil beijos. Tchau, tchau.